Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, feliz por novamente estar aqui e poder trazer para vocês uma porção da palavra do Senhor, né? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração e Deus falará conosco de uma forma muito profunda e de uma forma muito abrangente. Lembrando que você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, interaja conosco por meio dos comentários. Vai ser uma bênção, né, ter você aqui nos nossos comentários. E eu tenho certeza que Deus abençoará a nossa comunhão, né? Deus colocou uma palavra no meu coração que está lá em Lucas capítulo 7, né? Ou melhor, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, é um versículo só. Nós também não queremos ser muito extenso, né? Mas nós queremos ser objetivo como já é do nosso costume, né? Ser prático, objetivo, falar aquilo que Deus colocou no nosso coração e pronto, né? Esse é o nosso propósito. O versículo 46 do capítulo 6, ele diz assim, é uma pergunta na realidade que Jesus está fazendo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Veja bem que Jesus faz uma pergunta, né? Por que vós me chamais Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando, né? Então, esse versículo é muito interessante porque é muito fácil e muito cômodo, né? E é muito também constante a gente ouvir, né, alguém falar assim, não, eu tenho Jesus no meu coração, é meu Deus, né? Às vezes você fala para a pessoa a respeito de Jesus e a primeira coisa que a pessoa vem como uma defesa é que ela tem Jesus no coração. Não, eu tenho Jesus no meu coração, né? E como se só isso, só essa frase, como se essa frase fosse uma frase mágica, né? Uma frase que resolvesse todos os problemas da eternidade, da salvação, né? Como se todos esses problemas fossem resolvidos apenas com uma frase código. Qual que é o código? Eu tenho Jesus no meu coração. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o manual, né, sagrado, que nos conduz à vida eterna, que nos mostra o caminho para a vida eterna, existe muitas passagens que nos mostram que não é apenas isso, né? Que não é só isso, porque nós queremos fazer muito pouco. Você já parou para pensar? Nós queremos fazer muito pouco. Enquanto a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, Deus abriu mão do seu Filho unigênito e entregou para a humanidade, né? Jesus, por sua vez, abriu mão, né, da sua glória, abriu mão da, do seu trono, abriu mão do céu para estar aqui entre nós. E a Bíblia fala que ele encarnou, né, como homem, e ele veio até nós. Mas não somente isso, além dele deixar o seu trono e a sua glória, se encarnar em um corpo humano, ele também morreu numa morte brutal, numa morte brutal de cruz, que era a morte mais brutal que tinha na época. Eu não vou entrar em detalhes para falar sobre a brutalidade da morte de Jesus, até porque nós queremos resumir o tempo aqui para falar sobre a palavra do Senhor de forma resumida. Então, veja bem que Deus abriu mão do seu Filho, Jesus abriu mão da sua vida, e nós não queremos fazer nada, nós queremos apenas falar: eu tenho Jesus no meu coração e é suficiente. Eu posso continuar mentindo, posso continuar fazendo coisas que desagradam a Deus, posso continuar no mundo da prostituição, posso continuar no mundo de engano, posso continuar roubando, posso continuar enganando as pessoas, porque só basta eu falar: eu tenho Jesus no meu coração. Você já parou para pensar que é muito fácil assim? É muito confortável desse jeito. É muito cômodo, né? E aí eu obtenho a salvação, né? Então Jesus questiona, e o contexto da época era para os líderes fariseus, os, os líderes da época, né? As pessoas que se diziam até mesmo conhecedoras. Jesus questiona esse fato deles estarem praticando muita coisa errada, mas de repente eles chamavam Jesus de Senhor. Então Jesus questiona eles, fala: por que me chamais de Senhor? Né? Se não fazeis o que eu vos mando. Veja bem que nós temos, o mundo oferece, né? Vamos dizer assim, vários senhores, né? O mundo oferece vários senhores, né? E esses senhores, eles querem nos dominar, né? Nós temos, por exemplo, né, os nossos maiores inimigos que querem dominar sobre a nossa vida, que são o mundo, a carne e o diabo, né? Esses são os três maiores inimigos do homem, né? E nós vemos aqui uma passagem sobre esse primeiro inimigo chamado o mundo, e eu não estou falando do mundo cósmico, do planeta, não estou falando disso, né? Eu estou falando do mundo, né? Com as suas intuições, o mundo que oferecem, né, novas tendências, que oferecem coisas novas, que
que nos quer moldar, né, segundo o seu molde. E olha o que diz aqui na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 15 e 16. Né? Veja bem que eu falei que o nosso inimigo é o mundo, a carne e o diabo. E nesse mundo aí, só nesse mundo já tem várias raízes, né, que querem nos prender. Mas olha o conselho da Bíblia para nós. Não ameis o mundo. João 2,15. Primeira carta de João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Porque, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo, concupiscência é desejo, desejo da carne, a concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Né? Então, os desejos carnais, né? Os desejos dos olhos, tudo está englobado aí no mundo. E Jesus disse, através do apóstolo João, não ameis no mundo, não ameis o mundo, e nem aquilo que o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Né? Quantas pessoas fascinadas, né? Fascinadas pelo mundo, esquecendo que o mundo e a sua concupiscência passa. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a pergunta é: quem é o Senhor da sua vida? Né? Quem é o Senhor da sua vida? Porque apenas dizer ou chamar Jesus de Senhor não é o suficiente. Porque nós lemos lá que ele já né, debateu sobre isso. Por que me chamais Senhor? E aí nós vamos para Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como eu sei a vontade de Deus? Ele deixou revelada, escrita aqui. Então, se você está se convencendo de que basta você chamar Ele de Senhor, que basta você falar, eu tenho Jesus no meu coração, que é o suficiente, eu quero te dizer que você está muito enganado. E você precisa urgentemente, para ontem, se submeter de verdade ao Senhor Jesus. Você precisa se submeter à sua palavra. Você precisa se submeter à vontade dele. Porque, olha o que ele diz aqui ainda em Mateus
né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia, aí vai ter aquele dia, o dia do encontro, né? Você pode crer ou não crer. Você pode acreditar ou deixar de acreditar. Mas você, acreditando ou não, vai acontecer um encontro. E aí a pergunta é: como que você chegará nesse encontro? Porque aqui diz aqui o versículo 22, muitos naquele dia, é o dia do encontro, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus dizendo, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Você entende? É muito mais que palavras. É muito mais que você fazer algo para Deus. Mas é o momento que você se submete, porque o versículo continua assim, ó, todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, caiu a chuva, transbordou rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas não caiu. Não caiu. Então, é muito mais que palavras. É se submeter à vontade do Senhor. E para nós finalizarmos, é mais ou menos assim, para que você possa entender. Eu tenho, suponhamos, uma suposição, que eu tenho uma enfermidade gravíssima, uma enfermidade que me leva à morte, uma enfermidade que em pouco tempo eu morro. Aí eu vou passar no médico. Aí o médico fala assim pra mim, rapaz, você tem essa enfermidade que ela pode te levar à morte. Porém eu tenho um remédio para você, né? É lógico que eu vou ficar entusiasmado e falar, qual que é o remédio, doutor? Pelo amor de Deus, me dá esse remédio aí, me passa esse remédio. E eu vou, então, querer saber, né? Me passa a receita, a fórmula. E ali ele começa a prescrever. Eu falo, ó, você vai ter que tomar esse remédio tal. E aí ele começa a prescrever o remédio que eu preciso tomar, né? E passa todos os remédios, olha, são todos esses aqui, ó. Mas você tem que tomar, entendeu? Você precisa tomar eles de hora em hora. Ó, esse aqui você precisa tomar nessa hora. Esse aqui você precisa tomar apenas durante 5 dias. Ó, esse aqui você vai tomar um tempo maior, 5 meses, 6 meses, tá? E não esqueça que de hora em hora, no tal horário que eu escrevi aqui, você precisa tomar. Aí eu saio de lá entusiasmado, né?
Meu Deus, um remédio que vai impedir que eu morra, né? Que a enfermidade... Então eu vou ficar entusiasmado, lógico. Sim, doutor, claro, vou comprar imediatamente, vou procurar ter esse remédio imediatamente. Aí eu saio, eu tenho a receita. A receita está na minha mão. Eu tenho a receita. Mas se de repente no meio do caminho eu começo a falar, eu acho que esse doutor ele não sabe de nada. Ah, esse doutor aí não sei não, viu? Quer saber de uma coisa? Não é bem assim não. Não é bem assim. Eu acho que é de um jeito diferente. Eu acho que se eu disser uma palavrinha mágica, né? Eu acho que se eu disser, olha, eu tenho Jesus no meu coração, já é suficiente, né? Acho que se eu falar, olha, eu não tenho essa doença, ela não vai aparecer mais. Só que aí vão passando os dias e eu vou ficando pior. E vou definhando e vou morrendo. Por quê? Porque eu não dei ouvido àquilo que estava escrito e muito menos pratiquei aquilo que estava escrito. Então eu não consegui alcançar a cura. Ou então, se eu falar assim, rapaz, não precisa de todo esse remédio não, rapaz. Tanto remédio aqui, eu vou comprar a metade desse remédio. Tem outra. Esse aqui que ele falou que é para mim tomar 5 dias, esse aqui eu vou tomar um dia só. E esse aqui que ele falou para mim tomar 6 meses, eu vou tomar apenas um mês e pronto, e vou ter a cura. E aí o tratamento não flui, eu vou ficando ruim e morro, né? E talvez eu possa até ficar revoltado, falando, rapaz, se eu encontrar o médico, eu falo, rapaz, eu tomei o remédio. Ele falou, mas você tomou tudo? Não, tomei só metade. Então, não era metade. Não era metade, não era só um dia. Tinha um tratamento. Então, meus irmãos, eu morri com a receita na mão. E quantos, eu já estou finalizando, quantos não está morrendo com a receita na mão? Quantos que em casa tem 2, 3, 4 Bíblias e ela está lá empoeirada em cima do armário? Quantos que até leem a Bíblia, mas não praticam a Bíblia? Quantos que já leram ela um punhado de vezes, de capa a capa, mas não praticam, não obedecem, não se submete ao Senhor? É por isso que quando no final de cada culto que alguém faz a pergunta dizendo, você quer receber, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? É importante que a pessoa tome essa decisão, né? Por quê? Porque ela está dizendo, eu quero Ele como Senhor, eu quero me submeter à vontade dEle e vou ler e praticar a palavra, né? E como Salvador Ele já fez essa parte na cruz do Calvário, é de graça, você recebe de graça. Quando você recebe Ele como Senhor, você recebe a sua salvação de graça. Então, aí a pessoa inicia
um novo ciclo de vida, debaixo de um novo senhorio, né? Então fica a dica aí, né? Você, aonde você estiver, até mesmo no término desse vídeo, se você assistiu e você falar assim, olha, eu quero aceitar esse Jesus e quero me submeter à vontade dele, quero praticar a palavra dele. Ou eu, embora conhecendo a palavra, eu quero agora de verdade me submeter à vontade do Senhor e ter ele como Senhor da minha vida. No final desse vídeo eu quero fazer uma oração por você. E se você se sente nessa necessidade, né, você vai estar, através dessa oração, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né, e propondo no seu coração de praticar a palavra dele. Porque a cura só é eficiente se você ler e praticar a receita, né? Se você tomar o remédio, a cura é eficiente. Se você apenas lê, mas não tomar, não é eficiente, tá? Não é eficiente. Apenas se ler e praticar, aí é eficiente. Aí a cura, né? Ela é total, né? Ela é total. E aí você tem garantias, né, para a sua vida. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus, através dessa oportunidade, te conceda aí essa chance, que você receba essa chance com o coração aberto, que você abra o teu coração através dessa oração que nós vamos fazer, né, e que você possa andar em novidade de vida, praticando a palavra do Senhor, né? Abandone esses senhores do mundo, da carne, né? Das suas concupiscências, né? Abandone esses senhores que não tem nada para a tua vida e receba o verdadeiro Senhor da sua vida, tá? Ele não quer apenas que você diga, eu tenho Jesus no meu coração. Ele quer que você diga, eu sou um praticante da palavra do Senhor Jesus, porque Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu obedeço a Ele. Tá bom, meu querido? Eu vou estar orando agora. Você que tomou essa decisão nessa mensagem, falou, não, eu tenho que mudar de vida, que você possa confessar os seus pecados diante de Deus agora, né? Se arrepender deles, né? E começar uma nova vida praticando a palavra dele, procurando uma igreja próximo da sua casa, né? Para que você possa servir a Deus e aprender mais dele, tá bom, meu querido? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós temos pregado a Tua palavra nesse momento. E as vidas que assistirem a esse vídeo, Pai, e sentir a necessidade de ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Pai, que se decidirem agora nesse momento de mudar de vida, que Tu possa alcançar essas vidas. Alcança o coração delas, Pai, para que elas possam viver em novidade de vida, para que elas possam viver uma nova experiência com o Senhor, ó Pai. E saber, meu Deus querido, o quanto é prazeroso fazer a Tua vontade, Senhor, meu Pai. Escreva o nome delas no livro da vida, Pai. Salva elas, se revela a elas, Pai, de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha uma excelente tarde, né, que o Senhor possa te visitar de uma forma tremenda, né, e se revelar a você, né, para que você possa experimentar, né, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.